Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao canal O Céu dos Animais. É um prazer imenso tê-los aqui conosco. E hoje nós teremos mais uma história maravilhosa que vai mexer com o coração de todos vocês. É a história de dois cãezinhos e a mamãe da entrevistada que se encontra no plano espiritual. Fiquem com a gente que tem muita emoção por aí. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao canal O Céu dos Animais. Hoje nós temos um prazer imenso de mostrar para vocês, de trazer uma história muito legal, maravilhosa, que vai mexer com o coração de todos. Primeiramente, eu gostaria de pedir a todos, né, que se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber sempre as atualizações, comentem aqui. Seja muito bem-vinda, Lila. É uma com muita gratidão que recebemos você aqui no canal, trazendo sua vivência extrafísica. E gostaria que você se apresentasse um pouquinho para a gente. Olá, boa noite. Meu nome é Lila. É com um prazer imenso que eu venho falar dessa experiência que eu tive de algum tempo atrás e espero que possa ajudar aquelas mãezinhas de pet, alguém que já está passando por uma dificuldade, uma perda de um ente querido, que isso possa ajudar vocês. Lila, o prazer é nosso, com certeza vai ajudar muitas mãezinhas de pet, sim. E eu gostaria, primeiramente, né, de perguntar para você se você tem alguma espiritualidade, segue alguma religião, no que você acredita. Então, eu sou espírita, eu acredito muito na reencarnação, eu acredito muito que tudo acontece nas nossas vidas com um propósito, e, e fez a espiritualidade, o espiritismo fez eu acreditar muito no que eu estava passando, no que eu estava vivendo, e foi o que me deu muitas forças para estar hoje aqui dando esse depoimento. Entendi, bacana, Lila. E eu gostaria, então, de pedir para você, né, começar o seu relato, o relato dessas experiências extrafísicas, né, que você teve. Tá? E fique à vontade para relatar para a gente, conta tudo. Ok. Há quase 2 anos atrás, eu perdi a minha mãe e ela já tinha um cachorro que ela tinha esse cachorro como um filho dela, com todas as manias possíveis, e de conversar muito com ela, tomar café, dos dois tomarem café junto, ele ter a cama dele, o travesseiro dele e tudo mais, e era uma ligação assim de outras vidas. Até que ela ficou doente e eu tive que ter uma conversa séria com ela, que eu sabia que ela estava indo embora, e falei para ela que eu ia trazer o B aqui em casa, que é o cachorro dela, o Beethoven, que ia trazer aqui em casa, se ele podia vir passear aqui comigo. E ela nunca deixava esse cachorro sair de perto dela. E ela super concordou, porque ela sabia que ela estava perdendo, né? Que ela estava perdendo ele, que ela ia desencarnar a qualquer momento. E eu trouxe ele. Lógico que ele estranhou, né? Por mais que eh, eu falo, né, entre aspas, fosse meu irmão, era um ambiente que ele não estava acostumado, enfim. E foi quando a minha mãe desencarnou e ele passou a vir morar com a gente. Foi difícil o começo, porque ele chorava muito, sentia muita falta dela,
Durante o dia ele passava até que bem, mas chegava à noite ele tinha muita insônia. Quando ele conseguia dormir, ele tinha muitos pesadelos. Só que eu já tinha a minha filhinha Pet, né? Que era a Polly, que já estava comigo há mais de 12 anos. A convivência dos dois foi um pouco difícil, porque a Polly era totalmente a rainha da casa, né? Por mais que eu explicasse para ela da situação da minha mãe, eu entendo não, eu acredito que ela entendeu a minha conversa, que ele precisava estar aqui, porque ele não ia ter mais mamãezinha, e que ela teria que se acostumar com ele, porque eu não tinha mais o que fazer, porque ele teria que ter um lar, e eu não queria que ele sentisse tanta falta da minha mãe, né? Eu não queria deixar ele excluído. E ok, ela não aceitou muito e os dois brigavam, mas ele é muito carinhoso comigo e foi onde eu me apeguei muito a ele e ele me ajudou a não sentir tanta falta da minha mãe, porque toda vez que eu sentia muita falta da minha mãe, chorava pensando nela, eu abraçava ele e ele era como é, acho que ele era o único ser que entendia a minha dor, assim, real, né? E E foi muito bom, assim, acho que o Beethoven, ele veio na minha vida, porque ele sabia que eu ia ter essa perda da minha mãe, e ele estava ali para me sustentar, para não deixar a minha peteca cair e vice-versa, né? Eu gostaria de pedir para você contar como foi depois, né? E se ele conseguiu ter uma convivência pacífica com a Polly, o que que aconteceu depois? Então, a Polly, como ela sempre foi a única, né, menininha da casa, ela não gostou muito, mas eu conversava muito com ela a respeito que era preciso a gente apoiar o B. Afinal de contas, ele tinha perdido a mamãe dele, que era a minha mãe, e ele precisava de muito carinho, de muito afeto. E eu acredito que ela entendeu, ela super entendeu, mas ela não queria dividir algumas coisas, como a minha atenção, a atenção do meu marido, dos meus filhos. E para a gente não deixar ela tão magoada, a gente tentava não demonstrar todo aquele amor em cima do Beethoven quando ela estava presente, para ela não sentir tanto, porque eu morria de medo também dela se sentir excluída, e eu nunca quis deixar que ela pensasse que ela fosse excluída de alguma maneira. E ok, foi seguindo, e o Beethoven me dando toda aquela força da saudade da minha mãe, mas eu ficava muito preocupada com o B, porque eu pedia muito a Deus e pedia à minha mãe que nos ajudasse, porque eu estava preocupada, porque ele tinha muita insônia, ele tinha muito pesadelos, e eu fiquei muito preocupada dele não se adaptar. Mas graças a Deus, em menos de acho que 2 meses, ele estava muito bem, muito bem. E ele ficava um pouco triste quando a minha irmã vinha aqui nos visitar, ou as minhas sobrinhas, porque eu acho que a presença da minha irmã ou o cheiro das minhas sobrinhas lembrava muito a casa da minha mãe. E sempre quando a minha família vinha, a minha irmã e as minhas sobrinhas vinham me visitar, ele não dormia direito, ele tinha muita insônia e muitos pesadelos. Mas eu, com todas as orações, me apegando com Deus e o Espírito de luz, e pedi para que ele se acalmasse mais e que o Espírito de luz confortasse o coraçãozinho dele, enfim. Mas, assim, acho que menos de 2 meses o B começou a brincar mais, a dormir melhor e comer, que ele não andava comendo. E eu conversava muito com ele, B, não é fácil, mas eu tô aqui, você tá aqui para me apoiar e eu também tô aqui. Não vou te deixar faltar nada, não vai ser a mesma coisa com a nossa mãe, mas eu tô aqui para te ajudar. E, e era um dos medos, assim, da minha mãe, na hora da morte dela, ela agonizava muito e chamava por ele.
pelo Beethoven, e eu falava, a conversa que eu tive com a minha mãe no ouvido dela, eu falei, mãe, pode fazer a passagem, pode ir, eu vou tomar conta dele, eu vou tentar é, não deixar nada faltar para ele, nem atenção, nem amor, não vai ser igual da senhora, mas fica tranquila, vai tranquila, eu vou tomar conta dele. No entanto, eu falei assim para ela, que é uma das frases, que foi a última frase que eu escutei dela aqui, quando eu falei para ela fazer a passagem e que estava tudo certo, que o Beethoven já estava aqui na minha casa, que ele estava se adaptando e que ele se apegou muito ao Mauro, que é meu marido. E ela virou assim o rosto para mim e falou assim: ai, Lila, quem é que não gosta de uma pessoa daquela? Que ela gostava muito do meu marido. Aí eu falava, então fica bem, o Mauro e eu vamos cuidar muito bem dele, pode ficar tranquila e tal. E ela fez isso foi numa noite, no dia seguinte ela desencarnou. A sua conversa com ela, né? Ela se sentiu mais tranquila e foi em paz, né, Lila? Porque você iria cuidar né, do cãozinho dela, do filhinho de quatro patas. E conta pra gente, Lila, se foi logo em seguida que a Polly adoeceu, o que que aconteceu, ou se não. Conta pra gente, por Pra favor. gente, por favor. Olha, e por falar nele, ele entrou aqui no quarto. Oi, estamos falando de você, B. Então, a Polly, ela, 2 meses depois da morte da minha mãe, que eu vi que o B já estava ficando bem melhor, ela começou a sentir medo de tudo. A sentir medo de chuva, a sentir medo da panela de pressão, senti que ela estava um pouco mais medrosa, e a Paula era super valente. Com todos os barulhos, ela se incomodava muito. E eu preocupada, aí uma das vezes que, acho que final do ano, o primeiro Natal que a gente passou sem a minha mãe, os fogos deixou ela muito, muito assustada, e a Polly nunca teve medo de nada, a Polly não tinha medo de nada. Ai, tá. Eu falei, pô, e como o Beethoven tinha muito medo de fogos, eu achei, que o Beto, de repente, estava assustando ela e ela estava assim. Até que um dia, acho que um ano depois da morte da minha mãe, ela teve uma crise de tremedeira, assim, do nada, do nada. Ela começou a se tremer, se tremer, se tremer, e a gente levou ela no veterinário e não deu nada. Olha, a pressão tá boa, compartimento, pode ser um pico de ansiedade e tal. Aí eu falei sobre o Beethoven, né? Falei sobre a minha mãe, ela falou, pode ser que ela esteja sentindo falta, ela está sentindo, como vocês adotaram o Beethoven, pode ser que ela teve tido essa crise de ansiedade e tal. Ok. Só que acho que 2 semanas depois, ela ela passou muito mal. Ela começou a se tremer e eu falei, bom, eu vou de novo com ela no veterinário, porque meu filho mais velho, e percebeu que o batimento cardíaco dela estava muito lento. Aí levamos ela no veterinário e ela se internou. Aquilo para mim foi. Eu nunca pensei que. Eu voltei vazia, porque eu queria ficar lá com ela e o veterinário falou que precisava fazer um eletro, só que a máquina estava, a parte de laboratório já estava fechada, que eu fui de madrugada, e que ele só poderia fazer esse exame no dia seguinte. Eu voltei para casa arrasada, muito triste, enfim. Aí no dia seguinte, eu liguei de manhã, que eu não dormi a noite inteira preocupada. Foi a primeira vez, foi a primeira vez que a Polly ficou internada. E a primeira vez que ela dormiu fora de casa, e eu liguei para perguntar como que ela estava. E a veterinária falou assim: olha, ela está estável. E às 3 horas é a visita, e você vem na visita e a gente fala mais alguma coisa. Falei, ok.
Aí comecei a preparar as coisas, não conseguia mais ficar tranquila, meu coração muito apertado. Me apeguei com Deus e com todos os anjos. E quando foi umas 2 horas, eu fui tomar banho para poder me arrumar. E sentei aqui onde eu tô para me arrumar. E muito triste e tal. Daqui a pouco eu escuto os passinhos dela no corredor. E vai ver aquele pensamento muito forte nela. Eu falei, ai meu Deus do céu. Aí o meu marido subiu para tomar banho e eu continuava ouvindo os passos dela aqui no corredor, até o cheiro dela, que a Polly falava que a Polly ela parecia um urso de pelúcia de tão gostosa que ela era. Foi quando eu entendi que a Polly tinha desencarnado. Aí meu filho mais novo, ela disse, mãe, já peguei as coisas da Polly, a coleira, a roupinha, porque vai que ela esteja com frio e a gente vai trazer a roupa dela e eu queria falar. Ela foi embora. Porque aquela presença que eu tive dela dentro de casa foi muito grande, assim, foi muito forte. E eu já estava desanimada para ir. E o meu marido, ele percebeu. Ele falou, tá tudo bem? Eu falei, acho que a Polly desencarnou. Ele, não, imagina, isso é coisa da sua cabeça. A Polly tá bem, foi só um pico de estresse, que ela é muito ciumenta e tal. E tá tudo bem, com certeza o médico vai passar um calmante para ela e tá tudo certo. Quando eu cheguei lá, que a veterinária olhou para mim e falou assim, senhora, não tenho boas notícias. Ela acabou de ter uma parada cardíaca. Mas aquilo me pegou, não foi mais. É como se eu já tinha ido para a clínica meio que preparada. Só que o meu marido e o meu filho voltaram arrasados. E assim, eu achei que eu fosse é, ficar numa depressão profunda com a perda da Polly, porque eu falava que eu não sabia é, É, eu não sabia o quanto eu amava a Polly, se era mais do que os meus próprios filhos, assim, era minha filha de 4 patas, eu tinha um amor por ela muito grande. Quando eu voltei, eu estava bem e eu me culpava por eu estar bem. Eu me cobrava, tipo, você falou que ia enlouquecer e de repente a Polly desencarnou e parece que tá tudo certo. Foi quando eu percebi, eu falei, eu fui preparada para isso, não é possível. Eu fui preparada em algum plano que isso ia acontecer, por isso que eu estou bem desse jeito, assim, não bem, mas a minha sensação era como se eu tivesse sido avisada que algo ia acontecer com a Polly. Entendi. E pelo que você falou, parece que ela veio se despedir de você, né, Lila? Meio que te preparar. Você sentiu isso também, né? Foi uma bênção. Ela veio para se despedir porque estava indo para um outro plano. Foi isso que você sentiu? Sim, e aí, semanas depois, eu sonhei com a minha mãe, que a minha mãe estava num jardim, sentada, e eu ia ao encontro dela e eu chorava muito. Eu falei, mãe, é como se aquilo eu já tivesse vivido. Eu falei, mãe, tá tudo bem? Ela falou, tá, minha filha, tá tudo bem. O que você tem? Você não tá bem? Eu falei, eu perdi a Polly. A Polly morreu. Ela falava assim, filha, não fica tranquila. E eu vou cuidar dela. Você está cuidando do meu e eu vou cuidar da sua filha. Não fica tranquila. O que a mãe puder fazer para a Polly aqui, eu vou procurá-la. Ela falou, já faz tempo, assim, mãe,
ela já desencarnou já tem uns 2 dias. Ela falou, não se preocupe, eu vou procurá-la e eu vou cuidar dela. Aí eu falava, ai mãe, eu tô sentindo tanta falta dela. Ela falou assim, ah, mas é normal, filha, eu também tô sentindo muita falta do meu, mas eu sei que você tá cuidando tão bem que a mãe vai cuidar da sua, não se preocupe, vai ser uma troca, você cuida do meu e eu cuido da sua. Aí eu falava, ai mãe, então cuida dela, fala o quanto eu amo ela, e eu abraçava a minha mãe e eu chorava. Ela falava, tá bom, pode ir, pode ficar tranquila. Dá um abraço no meu filho que eu vou tomar conta da sua filha, pode ficar tranquila. Aí eu falei, quando eu acordei, eu pensei, foi isso, eu sabia que alguém que eu confiava extremamente ia tomar conta da Polly. Então, aí eu passei a depositar todo o amor que eu sentia, toda a saudade que eu sentia da Polly, toda a saudade que eu sentia da minha mãe, comecei a transmitir para o Beethoven. E ele sabe exatamente. Eu estou aqui conversando com vocês e ele está ali no corredor, porque ele sabe exatamente quando eu toco no assunto da minha mãe ou da Polly. Então, e depois, assim, não é que eu fico mal, mas eu fico meio triste, meio pensando o porquê de tanta coisa. E ele vem e me abraça. Aí eu sinto que tá tudo bem, que a Polly tá com a minha mãe tá cuidando dela. E o que eu posso fazer é tomar conta do filho dela, que é meu irmão, que eu chamo de irmão. Eu saio, eu falei, irmão, eu tô saindo, eu já volto. Porque a minha mãe fazia muito isso. Olha, a irmã tá chegando. Eu levava ele antes da minha mãe ficar doente, eu que levava ele no veterinário, que ele era muito pesado, muito forte, a minha mãe não conseguia segurar ele, e eu levava, eu e o Mauro e o meu filho, levava ele para o veterinário. Então ela assim falava, B, se prepara, a irmã e o cunhado estão chegando, vai te levar no médico para ver o que você tem, está tudo certo com você. Então até hoje eu me refiro a ele como irmão. O irmão, tudo bem, vai passear com o cunhado, que não sei o que e tal, e eu acho que o Beethoven veio na minha vida foi para isso, para preencher esse vazio que eu ia carregar da minha mãe e da minha filha de pet. Nossa, que bonito. Que linda história, Lima, porque você passa a transmitir para o público, né, para o pessoal que está assistindo, como o animalzinho, né, ele consegue é, unir, né, consegue unir a sua mãe com a sua bebê de 4 patas e você com a dela, com o dela, né? Então, ela pode matar um pouquinho a saudade daqui do plano físico e você, né, através do Beethoven, matar um pouquinho a saudade dela também. Que maravilhoso. Que todos pudessem ter essas experiências, né, na vida. Essas experiências de poder sentir que a morte não existe e ter essas comprovações. Se todos tivessem, né? Mas para que as pessoas que não têm, elas tenham, né, essa certeza através dos relatos, das vivências, que possam amenizar um pouquinho o coração, né, de todos. Dá um abraço no meu filho que eu vou tomar conta da sua filha, pode ficar tranquila. Aí eu falei, quando eu acordei, eu pensei, foi isso, eu sabia que alguém que eu confiava extremamente ia tomar conta da Polly. Então, aí eu passei a depositar todo o amor que eu sentia, toda a saudade que eu sentia da Polly, toda a saudade que eu sentia da minha mãe, comecei a transmitir para o Beethoven. E ele sabe exatamente. Eu estou aqui conversando com vocês e ele está ali no corredor, porque ele sabe exatamente quando eu toco no assunto da minha mãe ou da Polly. Então, e depois, assim, não é que eu fico mal, mas eu fico meio triste, meio pensando o porquê de tanta coisa. E ele vem e me abraça.
Aí eu sinto que tá tudo bem, que a Polly tá com a minha mãe tá cuidando dela, e o que eu posso fazer é tomar conta do filho dela, que é meu irmão, que eu chamo de irmão, eu saio, eu falei, irmão, eu tô saindo, eu já volto, porque a minha mãe fazia muito isso. Olha, a irmã tá chegando. Eu levava ele antes da minha mãe ficar doente, eu que levava ele no veterinário, que ele era muito pesado, muito forte, a minha mãe não conseguia segurar ele, e eu levava, eu e o Mauro e o meu filho, levava ele para o veterinário. Então ela assim falava, B, se prepara, a irmã e o cunhado estão chegando, vai te levar no médico para ver o que você tem, está tudo certo com você. Então até hoje eu me refiro a ele como irmão. O irmão, tudo bem, vai passear com o cunhado, que não sei o que e tal, e eu acho que o Beethoven veio na minha vida foi para isso, para preencher esse vazio que eu ia carregar da minha mãe e da minha filha de pet. Nossa, que bonito. Que linda história, Lila, porque você passa a transmitir para o público, né, para o pessoal que está assistindo, como o animalzinho, né, ele consegue é, unir, né, consegue unir a sua mãe com a sua bebê de quatro patas e você com a dela, com o dela, né? Então, ela pode matar um pouquinho a saudade daqui do plano físico e você, né, através do Beethoven, matar um pouquinho a saudade dela também. Que maravilhoso. Que todos pudessem ter essas experiências, né, na vida. Essas experiências de poder sentir que a morte não existe e ter essas comprovações. Se todos tivessem, né? Mas para que as pessoas que não têm, elas tenham, né, essa certeza através dos relatos, das vivências, que possam amenizar um pouquinho o coração, né, de todos. Lila, eu gostaria que você deixasse agora uma mensagem para quem está nos assistindo. O que você falaria, né? O que você pode falar de mensagem para alguém que esteja passando por alguma situação parecida, que tenha perdido o seu pet, né, o seu filho de quatro patas, que mensagem que você passaria para eles nesse momento? E também dizer que não foi por acaso que essa história chegou até nós, né, através de um bate-papo, que essa também é uma missão sua, né, de passar esse conforto e esse acalento, né, para confortar os corações das pessoas que assistem, das pessoas que convivem, possam conviver com você de alguma maneira. E eu gostaria de perguntar para você, o que que você deixa, né, de mensagem para essas pessoas, alguma palavra que você queira acrescentar, que você queira deixar uma mensagem para as pessoas que passaram ou passam por isso, que perderam, né, entre aspas, os seus animaizinhos, os seus filhinhos, irmãos de quatro patas, ou mesmo para quem teve esse distanciamento físico com algum ente querido, alguma pessoa querida, que foi, no caso, nesse caso, a sua mamãe, né? Gostaria que você pudesse falar um pouquinho mais, por favor, Lívia. Então, a morte da minha mãe foi muito inesperada, né? E eu tive que agarrar forças aonde eu não tinha. Mas se eu não tivesse a Polly na época e se o Beethoven não tivesse vindo, tudo foi uma sequência. Minha mãe faleceu e o Beethoven ter vindo. Eu acho que nos planos de Deus tudo está tudo certo, tudo está perfeito. A gente não se pergunta e eu às vezes eu me perguntava, ai, como é que eu vou fazer com Beethoven que era tão apegado na minha mãe? Mas Deus já tem todo o plano, tudo perfeito para nossas vidas. E eu me apeguei muito a Polly e meus pets, né? Porque acho que foram eles que me deu essa força essa força de continuar. E quando menos de um ano a minha pet também, a minha Polly se foi,
foi tudo com Beethoven. Eu acho que quando a gente não tem o nosso bichinho, alguma coisa que a gente se apegue, seja uma religião, seja alguma coisa para se apegar, eu acho que a gente enlouquece. É difícil de a gente sair desse buraco, mas graças a Deus, é, e ao B, que é meu irmão, foi a melhor coisa que me aconteceu na minha vida, porque senão eu acho que eu não teria aguentado. E eu acho assim, a gente que está passando por algum momento que acredito muito em Deus. E se você tiver seu pet em casa, acho que é a melhor terapia do mundo, é o que faz você sair do buraco e erguer sua cabeça e seguir em frente, porque eles são tudo nas nossas vidas, assim, se não fosse, eu sou grata à minha mãe por ter me presenteado com Beethoven, e eu tenho a plena certeza que a minha filha está bem cuidada, porque a minha mãe está tomando conta dela. E eu tô aqui, eu falei para, eu converso o tempo todo com a minha mãe e converso com a Paula, estou no aguardo da nossa, do nosso encontro, ou que de repente eu possa reencontrar a Polly, que ela possa reencarnar o quanto antes e que ela me escolha. E é isso. Eu gostaria muito de te agradecer, Lila, por essa oportunidade, por esse compartilhamento dessa história tão linda, sabe? Que traz tanta esperança, né? E tanto conforto para você e para quem está assistindo também. Agradecer de coração a sua presença aqui, viu? E também agradecer ao pessoal do canal, né, que ficou com a gente até agora. Pedir mais uma vez que se inscrevam, acompanhem a gente. E também estamos no Instagram agora. Agradecendo, então, né, a Lila mais uma vez por esse compartilhamento dessa história maravilhosa de esperança, de fé, de amor, né, de certeza mesmo de que quando a gente se vai, inclusive os bichinhos, na verdade a gente só está separado de planos, né? A gente vive lá e quem está encarnado vive aqui nesse plano terrestre. Agradecer muito você, viu? Porque sua história ajuda a todos nós, ajuda também o pessoal que escuta, que, né, compartilha com você no dia a dia. Se você sempre puder passar isso adiante, viu, Lila? Porque é demais, é muito bom mesmo e gratificante. Agradecer também as pessoas que estão conosco aí no canal até agora, assistindo, prestigiando. Pedir mais uma vez que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho e acompanhem a gente. E também se inscrevam no nosso Instagram, o Céu dos Animais. Obrigada a todos, gratidão. Até a próxima.